Fala galera, e aí, beleza? Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no Mestres da História, o seu canal de história aqui no YouTube, em conexão direta com o LAC Concursos, que nos dá o suporte necessário para a gravação de nossas aulas. E olha só, pessoal, para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. Eu tô chegando aqui hoje para darmos prosseguimento ao nosso projeto pedagógico que visa a sua preparação, exatamente para você que está se preparando para os concursos militares. Principalmente para o concurso da ESA, a nossa gloriosa Escola de Sargento das Armas do Exército Brasileiro. E hoje eu trago uma aula toda especial para você. A nossa aula versa sobre a expansão territorial brasileira, a expansão da América Portuguesa. Você sabe me dizer por que o Brasil é um país gigante pela própria natureza? É um dos países mais extensos do mundo? A resposta para essa pergunta você vai encontrar na história do Brasil, conhecendo a fundo a história do nosso querido país. Porque nós tivemos uma série de processos históricos que foram fatores fundamentais neste processo, na ampliação das fronteiras nacionais. A pecuária, as fortificações militares, a exploração das drogas do sertão, as atividades empreendidas pelos bandeirantes, a mineração, enfim, uma série de fatores contribuíram para o alargamento das fronteiras brasileiras, fazendo com que o Tratado de Tordesilhas se transformasse em letra morta e o que causou a necessidade de novas reuniões, de novos acordos administrativos envolvendo representantes das duas coroas ibéricas, Portugal e Espanha, que vão assinalar novos tratados de limites. O Tratado de Madrid, de 1750, o Tratado de Santo Ildefonso, de 1777, o Tratado de Badajoz, estabelecendo novos critérios para os domínios coloniais de Portugal e da Espanha aqui na América. Então hoje a gente vai entender todos esses processos históricos tão importantes, tão fundamentais para que a gente possa conhecer então a expansão territorial brasileira. E para início de conversa, galera, não se esqueça, hein? Vá deixando o seu joinha, saraivada de likes aí nesse vídeo, pessoal. Vamos afundar aí o botão do joinha para que esse vídeo possa ter muitas visualizações, para que a gente possa continuar implementando essa nossa empreitada, que não é nada fácil, de poder democratizar o acesso ao ensino de história do Brasil, potencializando dessa maneira a sua aprendizagem significativa na história do Brasil. E se você é novo aqui no nosso canal, se inscreva para ajudar no desenvolvimento do mesmo. É isso aí, galera. Dessa maneira, juntos, nós somos muito mais fortes. Então vamos nessa aí, pessoal. Lembrando que a melhor técnica de estudo é a de quem senta e estuda. Não adianta ficar com procrastinação. Não adianta ficar deixando para depois. Para com isso. Estabeleça metas. Estabeleça metas para você procurar ter um cronograma de estudos e se dedicar com afinco na busca de uma melhor aquisição de conhecimentos que possam garantir uma boa prova. Vamos nessa, vamos começar falando então, pessoal, sobre a pecuária. Então, o primeiro assunto que a gente trata na aula de hoje diz respeito à pecuária implementada na América Portuguesa, aí no contexto do início da colonização. Então, a chegada dos primeiros bovinos ao território brasileiro se dá no início da colonização efetiva, no início da colonização sistemática das terras brasileiras por Portugal.
Isso lá por volta de 1535. E quais eram os objetivos dos portugueses ao iniciar a colonização e trazer esse gado para os engenhos? Objetivos eram alimento, né? Fornecimento também de couro. O gado também acabava servindo como força motriz nos engenhos, como a gente pode ver nessa imagem aqui, é um engenho de tração animal. E o gado também é utilizado como meio de transporte. Os famosos carros de boi, tão emblemáticos durante boa parte da história do Brasil. E a pecuária desenvolveu-se na região do sertão nordestino, a ocupação da região do Vale do Rio São Francisco. Não à toa, o Rio São Francisco, também chamado de Rio dos Currais, por conta da importância histórica que assumiu essa atividade econômica nesta região. Vale do Rio São Francisco, sertão nordestino. E essa produção de gado destinada ao abastecimento, ao sustento dos centros urbanos localizados na região nordeste do Brasil, nesse contexto do período colonial. Vamos conferir aqui uma questão com o padrão ESA, versando sobre a importância histórica da pecuária durante o período colonial brasileiro. No Brasil colônia, a atividade econômica que atendia basicamente o mercado interno, atividade econômica voltada para o consumo interno, era a pecuária. De qual assunto nós estamos falando? Estamos falando da pecuária, uma atividade econômica que desenvolveu-se na América Portuguesa a partir do século XVI, teve um momento de desenvolvimento no século XVII com a conquista e ocupação do sertão do Cariri, o sertão nordestino, na área banhada pelo Rio São Francisco. Então, é a pecuária a nossa resposta correta. Muito bem. Pessoal, olha só. Durante o período colonial, nós tínhamos as atividades econômicas principais. Durante boa parte da colonização brasileira, nós tivemos a cana-de-açúcar. Lembra da plantation da cana-de-açúcar? Monocultura, escravidão, latifúndios, produção voltada para a exportação. No século XVIII surgiu uma outra atividade econômica importante, que foi a mineração, em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Porém, essas eram as atividades prioritárias, as atividades principais da economia brasileira durante o período colonial. No entanto, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, é preciso sublinhar também a importância das chamadas atividades econômicas subsidiárias, atividades econômicas complementares. Que atividades eram essas aí, tio Ed? A agricultura de subsistência e a própria pecuária. A agricultura de subsistência destinava-se ao abastecimento de vilas e arraiais, portanto, estava voltada para o consumo interno. Já a pecuária, por sua vez, foi um importante fator que garantiu a expansão territorial do Brasil, garantindo dessa maneira o quê? A ocupação do interior da colônia. Você lembra, a gente acabou de falar do Vale do Rio São Francisco, Rio dos Currais. Olha ele aí, pessoal, o Rio da Unidade Nacional. Não é à toa que o nosso velho Chico, Rio São Francisco, importância fundamental no processo de colonização do Brasil. Vamos conferir mais uma questão aí sobre a expansão territorial da América Portuguesa. O povoamento do interior nordestino no século XVII deveu-se basicamente, vamos lá, alternativa A, a expansão da cultura do algodão. Alternativa B, a fundação de grande número de missões. Alternativa C,
ao aparecimento de quilombos? Alternativa D, a expansão extensiva da pecuária? Ou alternativa E, a expansão do cultivo de tabaco? Como a gente já falou na aula de hoje, um fator que foi fundamental, foi prioritário nesse avanço da colonização brasileira, nessa expansão de suas fronteiras, foi a ocupação de áreas interioranas, vulgarmente chamadas de sertão. É isso aí, galera. Essas áreas no interior do território eram chamadas pelos colonizadores de sertão. E uma das atividades que garantiu a ocupação do sertão brasileiro foi a pecuária, a criação de gado. E olha uma característica importante, pecuária extensiva. O que é pecuária extensiva mesmo? Você se lembra? É a pecuária sem grandes investimentos na atividade criatória. Basicamente é o gado solto no pasto, é o gado na invernada, pessoal, aproveitando a grande quantidade de pastagens naturais nessa área do interior do Brasil. Então essa é a chamada pecuária extensiva. A alternativa correta, portanto, letra D de dado. Agora a gente fala sobre a pecuária no sul da colônia, porque a gente já falou nesta aula sobre uma importante área de colonização localizada mais ao norte. Na verdade, o que nós chamamos hoje de região nordeste do Brasil, que é o Vale do Rio São Francisco, isso mesmo. Mas ao sul do Brasil nós também tivemos uma importante área de criação de gado, que foi justamente nas áreas controladas pelos jesuítas espanhóis, na região conhecida como Sete Povos das Missões. São as missões jesuíticas espanholas estabelecidas no território que posteriormente deu origem ao nosso atual estado de Rio Grande do Sul, o estado de São Pedro do Rio Grande do Sul, né? O nosso estado gaúcho. Essa produção pecuária no sul da colônia garantia o abastecimento das vilas mineiras no século XVIII. Olha uma característica importante, assinala aí no seu caderno, pessoal. Marca essa aí. Produção de carne para abastecer as regiões mineradoras no século XVIII. Lembra que a mineração promoveu uma série de mudanças, uma maior articulação entre as diferentes regiões brasileiras, um intercâmbio comercial, garantindo então maior relação entre variadas áreas da colônia? Por exemplo, o sul abastecendo as vilas mineiras durante o período da mineração no século XVIII. A pecuária também garantiu a ampliação dos núcleos urbanos e garantiu também a interiorização colonial. Como vimos, a pecuária teve uma importância vital na ocupação de áreas interioranas brasileiras, tanto ao norte como ao sul. Ao norte, o Vale do Rio São Francisco. Ao sul, a região de Sete Povos das Missões. Questãozinha na tela. A conquista do Piauí está ligada aos nomes de Domingos Sertão e Domingos Jorge Velho. A atividade econômica que deu margem ao início da colonização desta área foi qual? Tem até aquela musiquinha, né? Boi, 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 boi do Piauí, né? Tem aquela musiquinha de ninar, não sei se você ouviu, não sei se é do seu tempo, talvez é do tempo só do professor aqui que tá velho. Mas tudo bem. Então essa área aí, pessoal, da conquista do Piauí, tá ligada aqui. Tá ligada à expansão da pecuária extensiva nessa região. Portanto, a alternativa correta, letra B de bola, é a pecuária que garantiu a ocupação, a colonização do sertão nordestino, sobretudo ao longo dos séculos 17 e início do século 18. Bom, a expansão territorial do Brasil
no século XVII foi fruto de vários fatores, tais como as fortificações militares. As fortificações militares, a propósito, elas estavam estabelecidas em que área? No litoral. Ah, mas professor, as fortificações militares estavam no litoral, elas garantiram a expansão territorial? Sim, porque elas garantiram a ocupação definitiva por parte dos portugueses desse território, criando vilas e cidades. Essas fortificações militares contribuíram para o surgimento de vilas e cidades no litoral da região Nordeste. Essas vilas e cidades acabam se tornando plataformas que vão garantir a expansão territorial, agora sim, em direção ao interior, com atividades tais como a pecuária, a exploração das drogas do sertão, que ocorreu na região amazônica, sob o controle dos padres jesuítas e utilizando-se basicamente de mão de obra indígena. Temos também as atividades desempenhadas pelos bandeirantes, os sertanistas dos séculos XVI, XVII e comecinho do século XVIII, os bandeirantes, com as suas variadas ações. Havia bandeiras de apresamento, que eram aquelas que dedicavam-se à caça do índio para escravizá-lo, para torná-lo escravo. Havia ainda as bandeiras de sertanismo de contrato, que eram aquelas que dedicavam-se ao ataque às nações indígenas e ataques aos quilombos. E havia também as bandeiras de mineração, ou bandeiras de prospecção, que dedicavam-se à busca de metais preciosos. Tá aí os bandeirantes na tela para você, pessoal. Os bandeirantes acabaram contribuindo, sem querer, querendo, como diria o Chaves, né? Os bandeirantes acabaram contribuindo para o alargamento informal das fronteiras da América Portuguesa, porque os bandeirantes acabaram adentrando em terras que legalmente deveriam pertencer aos espanhóis, mas que não foram devidamente ocupadas por esses. Vamos conferir uma questãozinha padrão essa sobre esse assunto. No século XVII, um dos fatores que contribuiu para a conquista do interior do Brasil está ligado ao ou a letra A, desenvolvimento da cultura de algodão. Letra B, apresamento indígena. Letra C, combate aos franceses. Letra D, fim do domínio inglês. Ou letra E, transferência da capital da colônia para São Paulo. Bom, vamos começar pela letra E, a mais absurda, porque São Paulo jamais foi capital política do Brasil, né? O Brasil teve 3 capitais ao longo de sua história. A primeira, Salvador, fundada em 1549 por Tomé de Souza. A segunda, o Rio de Janeiro, que foi fundada por Estácio de Sá em 1550. Aliás, o Estácio de Sá fundou o Rio de Janeiro, né, o estado naquele contexto em que havia sido implantada a França Antártica nessa região. Então, ele, juntamente com seu tio, o Mendes Sá, que era o governador da América Portuguesa, fundaram em 1565 a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que foi a segunda capital do Brasil. A partir de 1763, o Marquês de Pombal transferiu a capital para o Rio de Janeiro, que permaneceu nesta condição até 1960, quando o presidente JK transferiu a capital do país para o Planalto Central, com a construção de Brasília, inaugurada em 21 de abril de 1960. Agora sim. Então, já eliminamos a letra E. Vamos eliminar também a letra D, domínio inglês. Vamos eliminar a letra C, combate aos franceses. Fica 2 alternativas, A e B. Desenvolvimento da cultura de algodão.
Basicamente, a cultura do algodão estava na faixa litorânea, não se constitui uma atividade, um fator preponderante na expansão territorial. O apresamento indígena, sim, o apresamento indígena é um importante fator, porque quem fazia essa atividade eram os bandeirantes. Os bandeirantes sertanistas que vão penetrar nas áreas interioranas brasileiras em busca de riquezas. Uma dessas formas de riqueza era o apresamento dos nativos. Era a captura dos índios para a posterior escravização. Continuamos falando sobre a expansão territorial da América Portuguesa, pessoal. E nós já temos aqui na tela um importante fator nesse processo, que foram as atividades empreendidas pelos chamados bandeirantes, que eram sertanistas provenientes da capitania de São Paulo. Então, os bandeirantes eram paulistas. As expedições bandeirantes que tinham variadas funções. Havia as bandeiras de apresamento indígena, caça ao índio. Havia também as bandeiras de prospecção mineral, busca de ouro e metais preciosos, pedras preciosas. As bandeiras de sertanismo de contrato, que eram aquelas que tanto poderiam atacar tribos indígenas que eram refratárias ao avanço da colonização, como também atacar aquelas comunidades dos fugitivos, dos escravos fugitivos. Como é que se chamavam as comunidades formadas por escravos fugitivos? Chamavam-se quilombos e proliferaram-se ao longo da história do Brasil. Qual foi o principal quilombo registrado pela historiografia brasileira? Isso mesmo, o Quilombo dos Palmares, localizado na Serra da Barriga. Principal líder, Zumbi dos Palmares. Quem destruiu o Quilombo dos Palmares? Foram os bandeirantes, bandeiras de sertanismo de contrato. Foi Domingo Jorge Velho, o bandeirante, que destruiu o Quilombo dos Palmares, a Confederação dos Palmares, porque era uma confederação, era um grupo de vários quilombos existentes na região da Serra da Barriga. À época era a capitania de Pernambuco, hoje é estado de Alagoas. A destruição do Quilombo, 1694. A morte de Zumbi, 1695. Então essas eram as bandeiras de sertanismo de contrato que faziam esses determinados servicinhos no interior da América Portuguesa. Mais uma questãozinha chegando para a gente aqui, padrão ESA. No século XVII, contribuíram para a penetração do interior brasileiro. Alternativa A, o descobrimento da cultura de cana-de-açúcar e da cultura de algodão. Não, essas atividades aqui, ó, cana-de-açúcar e algodão, via de regra, estavam concentrados na faixa litorânea. Alternativa B, o apresamento de indígenas e a procura de riquezas minerais. Beleza, os bandeirantes atuaram aí no apresamento dos povos nativos para escravizá-los e também buscavam riquezas minerais, vindo a descobrir ouro no finalzinho do século XVII. Em que região? Minas Gerais. Letra C, a necessidade de defesa e o combate aos franceses. Não, esse não é um fator que contribuiu para a penetração no interior brasileiro. Letra D, o fim do domínio espanhol e a restauração da monarquia portuguesa. Ou letra E, a Guerra dos Emboabas e a transferência da capital da colônia para o Rio de Janeiro. Não, gente. Fatores aí que contribuíram para a penetração do interior brasileiro, atividades desenvolvidas pelos bandeirantes. Bandeira de caça ao índio, bandeira de mineração. Agora a gente fala da capitania de São Vicente. Por que falar da capitania de São Vicente, professor? Porque é de lá que vieram os bandeirantes. Mas, professor, o senhor acabou de falar agora há pouco que os bandeirantes vinham da capitania de São Paulo. Sim, amiguinho, porque lá no século XVIII, a capitania de São Vicente passou a ser denominada de São Paulo.
Tudo bem? Compreendido? Bacana. A capitania de São Vicente, então, é o berço dos bandeirantes, estes sertanistas que aventuravam-se pelo interior do território, escravizando o índio, fazendo guerra contra índio, exterminando o índio, buscando riquezas, atacando quilombos, descobrindo ouro. Então, olha só, a capitania de São Vicente, lembra lá das capitanias hereditárias? Você se lembra, tem aula disponível aqui no canal. Se você ainda não assistiu, vá lá e confira, tá? Garanto que você não vai se arrepender. A capitania de São Vicente é uma das únicas capitanias prósperas do período da implantação das chamadas donatárias, as capitanias hereditárias que foram implantadas pelo rei de Portugal lá no ano de 1534. Foi. Beleza, pessoal. Apesar da prosperidade inicial da capitania de São Vicente, posteriormente ela não conseguiu acompanhar o desenvolvimento econômico da principal área de produção de açúcar na América Portuguesa. Qual era a principal capitania no que tange à produção açucareira? Pernambuco, tá atento, né? Tô gostando de ver, tá estudando direitinho. Então, gradativamente, a capitania de São Vicente acabou ficando estagnada do ponto de vista econômico. Então, para superar essa estagnação econômica, surgiram atividades paralelas, atividades complementares para tentar superar esse atraso, esse descompasso que havia entre a capitania de São Vicente e as capitanias prósperas da região Nordeste, como Pernambuco e Bahia. Surge então a agricultura de subsistência na região e as expedições bandeirantes. São a tábua de sobrevivência para a região do Planalto Vicentino, pessoal. Planalto Vicentino que tinha um solo menos fértil do que o solo massapê da região da Zona da Mata, lá em Pernambuco. Então, por conta do solo arenoso do Planalto Vicentino, eles não conseguiram acompanhar a produção de Pernambuco. Lá em Pernambuco tinha financiamento holandês. Lá em Pernambuco tinha uma menor distância em relação a Portugal. Tudo isso fez com que Pernambuco disparasse e São Vicente ficasse para trás. E aí, para superar esse atraso, surgem atividades complementares, dentre elas as bandeiras, que passam a escravizar os indígenas, passam a caçar os indígenas. São as bandeiras de apresamento, que vão buscar transformar os índios em mão de obra escrava a ser utilizada na lavoura, porque lá desenvolveu-se a lavoura de gêneros alimentícios e também as expedições de caça ao índio. São as bandeiras de preação ou bandeiras de apresamento indígena. Muito bem, questãozinha já na nossa tela, questão versando sobre as bandeiras. A colonização portuguesa aconteceu inicialmente de forma preponderante com a ocupação das regiões litorâneas. Você sabe muito bem que a colonização da América Portuguesa iniciou-se pelo litoral. Gradativamente é que foram ocupadas as áreas do interior do território. No século XVII, acentua-se a penetração do interior brasileiro. Foram fatores favoráveis a esta penetração. Vamos lá. Alternativa A restauração da monarquia portuguesa e o fim do domínio espanhol. Letra B, a Guerra dos Emboabas e a Guerra dos Mascates. Letra C, o apresamento de indígenas e a procura de riquezas minerais. Letra D, o combate aos franceses e holandeses, ou letra E, o desenvolvimento da cultura de cana-de-açúcar e fumo? Resposta correta está aqui para você, pessoal. Olha só, bandeiras, né, gente? As bandeiras de caça ao índio e também as bandeiras de mineração contribuíram para a expansão territorial da América Portuguesa. As bandeiras, o que eram basicamente? Eram expedições de caráter particular
que saíam da capitania de São Vicente, posteriormente chamada de capitania de São Paulo, em busca de riquezas. Havia as bandeiras de sertanismo de contrato, que atacavam os quilombos, as bandeiras de caça ao índio e as bandeiras de mineração. E elas foram um fator importante na consolidação do domínio das terras e a ocupação do interior da colônia. Então veja, pessoal, os bandeirantes buscavam saciar os seus próprios desejos de obtenção de riquezas. Mas aí, pessoal, involuntariamente, eles acabaram contribuindo para a expansão territorial, porque eles acabaram penetrando, acabaram ocupando áreas que, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, deveriam pertencer aos espanhóis, mas que foram ocupados pela coroa portuguesa por conta da ação empreendida por estes sertanistas, chamados de bandeirantes. A Vila de São Paulo se apresentou como centro de dispersão para processo. Não é? Letra A. Amador Bueno, aclamado rei da região, favoreceu esse processo? Letra B. A aliança com grupos indígenas facilitou a penetração para o interior? Letra C. A dificuldade de atender ao modelo agrário exportador levou à busca de outro meio de sobrevivência. Letra D. A projeção da região frente à economia colonial possibilitou a obtenção de grande volume de capital para investir nas bandeiras. Ou letra E. Os paulistas foram derrotados pelos emboabas. Pessoal, já vamos começar eliminando a letra E, porque os paulistas são os emboabas, né, pessoal? Os paulistas eram os emboabas. Eles foram, aliás, desculpa. Os paulistas foram derrotados pelos emboabas. Os emboabas eram os forasteiros, eram os brasileiros, os luso-brasileiros de outras áreas da colônia, além dos portugueses. Esses eram os emboabas. Os paulistas foram os descobridores de ouro nas Minas Gerais, gerando a Guerra dos Emboabas. A gente ainda vai falar desse tema. Não vamos colocar o carro na frente dos bois. A Guerra dos Emboabas é um importante movimento nativista no Brasil, tá? E terminou com a derrota dos paulistas, que foram expulsos das Minas Gerais. Mas esse é um outro assunto. Aqui, especificamente, nós estamos falando que da Vila de São Paulo e da Vila de São Vicente saíram expedições de conquista e ocupação do interior do território brasileiro. Tudo bem? Quem eram esses paulistas? Eram chamados bandeirantes. O que eles faziam? Buscavam riquezas no interior do território. Escravizavam índios, combatiam nações indígenas e combatiam também quilombos e buscavam riquezas minerais, as bandeiras de mineração, estas últimas. Então, a alternativa correta, pessoal, está na letra C. A dificuldade de atender ao modelo agrário exportador, o que é isso? Você lembra que São Vicente não conseguiu acompanhar a produção açucareira de Pernambuco. Então, com isso, o que acontece? Acontece a busca de atividades econômicas complementares, que vai ser a agricultura de subsistência e também as expedições bandeirantes. Muito bem. Galera, é o seguinte, para quem tem o pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. Você tem que continuar desse jeito aí, com muita determinação, com muita força de vontade para dar conta de todas as suas metas e conseguir uma grande preparação para este concurso. Um grande abraço a todos e vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Clique lá